Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Estamos aqui hoje para o lançamento de mais um episódio de A Cerveja Explica. E hoje, a nossa mestre da degustação, Silene Saurim, vai nos guiar por uma viagem pelo mundo gastronômico. E ao lado dela, Laísa Dantas, uma artista vanguardista. Juntas, elas vão explorar toda a elegância, sofisticação e a harmonia que existe entre o mundo das bebidas e das artes. Diretamente da Pinacoteca de Jundiaí, terra da uva e do vinho do estado de São Paulo, eu passo a palavra a elas. Mas isso não é um programa sobre cerveja? Mas quem disse que para falar sobre cervejas é preciso falar só sobre cervejas? O vinho e a cerveja são bebidas milenares, das mais antigas da história da humanidade. Ambas foram consumidas para alimentação, hidratação, intoxicação e ritualística por muito tempo. Mas hoje, essas bebidas ocupam imaginários bem distintos em nossa sociedade. Eu acho o vinho mais dramático, me dá vontade de filosofar, de sofrer de crises existenciais e de me curar comprando obras de arte. Se pararmos para ver como a cerveja e o vinho faziam parte da sociedade em tempos passados, vamos encontrar muitos cotidianos retratados através de diferentes expressões de arte. Olhe para esses dois quadros. No primeiro quadro, as saudações à uva, ao vinho, ao baco e seus efeitos divinos. Já no segundo, o hábito e a reverência à cerveja, neste autorretrato que poderíamos chamar de uma das primeiras selfies da história da humanidade. São muitas as obras intimamente associadas à cultura das cervejas e dos vinhos. À luz da mesma época, importantes representantes da pintura ofereciam diferentes tradições e valores através de suas obras. Das coleções egípcias, retratando a colheita dos cereais e uvas, da pintura barroca do século XVII, aos movimentos efervescentes da França do século XIX e XX, e também nas publicidades charmosas e inovadoras do estilo Art Nouveau de Mucha. Mas então, por que parece que os vinhos são mais importantes que as cervejas? É tudo uma questão de percepção de valor. E, em muito, é uma construção dada por pessoas por trás dessas bebidas. Só falta você dizer, então, que isso que gera percepção de valor é uma nova profissão e ascensão no mercado? Nova, não. É uma das profissões mais antigas e perigosas da história da gastronomia. Se chama sommelieria. Quase sempre existiu a ideia de uma pessoa que deveria cuidar do bom estado de alimentos e bebidas, comprovar previamente suas qualidades e então finalmente servir aos deuses e aos reis. Imaginaríamos logo uma pessoa vivendo bem pra caramba. Mas seria bom lembrar que eram comuns os episódios de intoxicação e envenenamento. Então, na verdade, o ofício de sommelier nasce com o objetivo de proteger deuses e reis dos ataques perversos de seus inimigos. Inimigos reais ou míticos, não importa. O fato é que essa pessoa deveria experimentar uma aventura perigosíssima a cada dia. Com o tempo, os sommeliers foram aprimorando suas habilidades degustativas. Quer dizer, conseguiam se aprimorar aqueles que não morriam envenenados antes. Bom, não foi o caso desse. Eu resolvi trazer vocês aqui nesse lugar de Jundiaí porque eu fiquei sabendo que o Papa Bento XVI, quando veio para o Brasil celebrar uma missa, precisava de um vinho. E ele escolheu um vinho daqui, dessa adega, a Adega Masiero. Os meus bisavós vieram da Itália para trabalhar na plantação de café. Mas como tem a tradição do vinho, eles trouxeram umas mudas de uva, eles foram fazendo vinho e doando para os amigos e vendendo algumas garrafas, até que acabou virando uma vinícola.
eu acho muito importante falar é que a Niágara é uma variedade de uva de mesa que é a cara do Brasil. E a uva Niágara rosada, ela foi uma mutação natural. Na verdade, eram todas brancas. A família Carbonari, que é a tradicional também de Jundiaí, Sim. reparou que na videira dele tinha um pé de uva rosada. Ela se transformou sozinho, genética. E desse pé aí ele marcou e tirou as parcelas, né, que ele fala, né, para fazer os outros enxertos. A partir daí que surgiu a uva rosada em Jundiaí. Como é que de fato o Papa fez essa escolha? Até hoje não sabe se alguém da igreja que pegou, se comprou. Porque mistério. É a única mistério. Ele fala, a única coisa que ele falou tá lá. Embora hoje ainda o consumo do vinho de mesa no Brasil é maior do que o vinho fino, os consumidores normalmente não sabem dessa informação. Pode ser uma questão de gosto, tem gente que prefere um vinho suave ou não, mas independente disso, a gente tem que saber que por trás de uma garrafa de vinho existem pessoas. Sempre. Tem uma história, né? Tem uma história a ser contada, a ser respeitada. Ele tem uma cor linda, hein? Uma cor rubi, lindíssima. Saúde. Sabe que esse vinho me fez lembrar do meu avô? Ele, todo fim de semana, religiosamente, convidava uns amigos para jogar truco na casa dele. E ele vinha com um garrafão debaixo do braço, que só depois que eu fui perceber que era um garrafão de vinho. E eles passavam a tarde inteira gritando truco, marreco, era uma confusão só. Que é interessante você comentar do vinho do seu avô, que é um vinho popular. Tanto os vinhos quanto as cervejas têm seus lados sofisticados também. A maioria das pessoas conhecem a cara elegante do vinho, mas não conhece a cara elegante das cervejas. E qual é a cara elegante das cervejas? Poderíamos começar falando sobre a maneira como normalmente as cervejas são apresentadas às pessoas nos diferentes ambientes de consumo. O que é mais elegante? O vinho ou a cerveja? Depende da ocasião. Mais elegante é o vinho. O vinho para datas especiais. Para mim é cerveja, um vinho. Tacinha de vinho cai bem para acompanhar um prato, né? Ah, o vinho, né? Eu acho que o mais elegante mesmo é a mulher. A mulher não estava na pergunta? Agora, voltando à pergunta original. O mais elegante é estar conversando contigo. Comigo. O bigode é elegante e você gosta de um bigodão? O vinho seria no caso, para duas pessoas. E a cerveja seria para aquela roda de amigos e até um sambinha, né? Acho que é a cerveja, né? Algum desses copos, se eu colocasse uma cerveja para você, você se sentiria um pouco mais elegante tomando? Uau! Cerveja? É, cerveja. E faz bem elegante. Essa mina vai pirar. Atuar com o mundo das bebidas é poder narrar o mundo, né? Então eu acho que é narrar o outro e ouvir, né? Eu acho que contar histórias é o que o sommelier faz de melhor e é o que faz ele aproximar do consumidor, faz ele olhar para o outro e também ouvir as histórias que os outros têm para contar. Eu acho que isso é o que compõe o que a gente faz hoje. Acho que hospitalidade é o conceito mais importante da gastronomia, da hotelaria, né? A gente às vezes se foca muito no produto, nos aspectos técnicos do produto, sensoriais, etc. E se esquece de que existe uma pessoa do outro lado do balcão que está gastando o dinheiro dela, né? Talvez com uma experiência ainda desconhecida. O caminho do vinho, ele é um caminho que ele assumiu um status elitista e totalmente intimidador. Desde que eu decidi trabalhar com isso, eu procuro fazer o movimento contrário, né? Em qualquer lugar da Europa, que são países que têm muito mais história do que a gente na produção de vinhos, o vinho, ele é considerado alimento e ele está no dia a dia ali das pessoas, né? A pessoa vai olhar para aquilo e vai falar, poxa, que legal, posso ter uma refeição tomando uma taça de vinho. E se eu pudesse lhe traduzir em um estilo de cerveja? Que cerveja você seria?
Já que o nosso episódio de hoje falou sobre o mundo das artes, misturando tudo que é elegante, sofisticado e popular, a gente resolveu convidar uma artista daqui de Jundiaí que também circula por esse mundo do erudito e do popular. Essa é a Bianca Foratori, seja bem-vinda. Obrigada. E daqui direto para sala de terapia, é isso? Espero que não. Também espero que não. Sempre desenhei, desde criança, minha brincadeira preferida era desenhar. Mas quando chegou naquela fase, adolescência, né, de escolher profissão mesmo, eu nunca pensei em ser uma artista profissionalmente. E uma pessoa, né, que tem uma origem mais pobre, vamos dizer assim, não pode ser artista porque é uma coisa que não dá estabilidade, não dá dinheiro. Comecei a pensar durante um tempo e comecei a tatuar. Essa habilidade com os traços, o desenho, já vinha de infância também? Já, sim. Aí aprendi, né, a parte mais técnica da tatuagem mesmo, da aplicação na pele. Como você treinava? Com os meus amigos. Você tem um monte de amigo tatuado e familiares também, todo mundo com as minhas primeiras tatuagens. Aí eu comecei a pensar, nossa, eu acho que tá faltando alguma coisa, parece que tá faltando alguma coisa, assim, eu não tô conseguindo me expressar, porque, querendo ou não, a tatuagem ela é uma coisa que você faz pro outro, né? Ele já chega com um certo pedido pra você. Sim, a pessoa tem os gostos dela que precisam ser respeitados, eu não posso fazer só o que eu quero. E aí eu comecei a pintar. E você pintava o quê no começo? A mesma coisa que eu pinto hoje. Mulheres. Nas primeiras telas, fazer mulheres que pareciam muito com mulheres da minha família materna. Minha mãe, minha avó, um pouco autobiográfico e de uma representação que eu precisava ver porque eu não encontrava em outros lugares. Um processo terapêutico. Muito isso, terapêutico. Né? Me incomodava muito ficar sozinha. Ficar sozinha na minha própria companhia e encarar meus demônios, sabe? Cara... Essa parte a gente sabe bem. E aí eu falei, eu vou me obrigar. Então assim, eu não preciso de ninguém pra fazer. Eu não preciso de um homem, eu não preciso de uma amiga, eu não preciso de ninguém pra fazer. Só preciso de um pincel e tintas. Mais ou menos isso. Molhando o papo agora um pouco com cerveja, saúde. Saúde! E sabe que esse copo que nos apresenta uma cerveja muito popular no Brasil, copo que se chama americano, isso mereceria uma terapia também, se bobear. Num desenho como esse, o perlage não fica tão evidente. Essa ideia de perlage faz com que a gente pense algumas coisas muito interessantes do ponto de vista da sociabilização. E essa foi a sacada de uma mulher muito conhecida no mundo dos vinhos, que se chama Veuve Clicquot. Ela tinha nas mãos um vinho que insistia em fazer essa produção de bolhas. Alguns dos colegas contemporâneos dela, inclusive um anterior a ela, muito famoso, chamado Dom Perignon, via essas bolhas como um defeito. Não tem aquela história do meio copo cheio, meio copo vazio? Veuve Clicquot viu as bolhas como meio copo cheio. Sim. E olhou festa aqui. Gente... E isso fez com que ela pensasse em outras taças que pudessem vir a valorizar ainda mais essa característica visual que muitos queriam ocultar. Conta um pouco mais sobre a sua arte e como é que você passeia entre as telas e os murais. Comecei primeiro a pintura, né? Depois os murais e aí hoje me divido entre tudo isso. E às vezes as pessoas perguntam, qual você gosta mais? E eu acho que não tem como eu escolher um que eu gosto mais, porque são dois processos muito diferentes, né? Os murais, eles são para ser apreciados por qualquer pessoa que estiver passando na rua, e isso é muito interessante, né? De você ter pessoas de todo tipo, né? Vendo o seu trabalho. E a primeira empena que tem aqui em Jundiaí foi essa que eu fiz, né? No centro da cidade. E nessa pesquisa, né, mais recente que eu tenho feito sobre as mulheres, esse tipo de arte que a gente chama ou de artesanato ou de manualidades, falo muito sobre outras formas de arte, principalmente dentro do ambiente doméstico, né, que são colocadas numa hierarquia, né, da arte lá embaixo. E aí tem essa relação também entre o erudito, né, e o popular, ou nesse caso o que é feito pelas mulheres, que também, como o popular ou como outras formas de arte de outros grupos, também são diminuídas, né, que são inferiorizadas. Existe um passeio entre o popular e o erudito aqui. Talvez pudesse ser um momento de mostrar o outro lado
dessa moeda no mundo da cultura das cervejas, em que existe também o erudito sofisticado, ou complexo. Tô achando que a Silene já sabe que estilo de cerveja ela vai escolher, hein? Quase. E eu só gostaria de arrematar com uma pergunta. Qual é a sua bebida preferida? Tem duas bebidas que eu gosto muito, que uma é a Aperol Spritz e a outra é vinho verde. Tem uma boa solução para a taça. Vou lá buscar. Na medida em que ela foi colocando um pouco do trabalho dela e dessa conversa convergente de arte popular e arte erudita, eu pensei que poderia caber muito bem uma cerveja do estilo Bière Brut, que tem um processo muito particular, bastante especial no sentido do empenho, do tempo e de técnicas muito apuradas ao longo dos últimos 3 séculos. Uma cerveja que é seca, cítrica, ligeiramente astringente, muito convidativa, relativamente alcoólica e muito, muito gastronômica. Com barulho ou sem barulho, meninas? Com certeza. Bière Brut é um estilo de cerveja produzido originalmente na Bélgica, com parceria com uma vinícola francesa da região de Champagne. A partir dessa primeira proposição, outras cervejarias resolveram fazer esse ensaio de produção de cervejas com a mesma técnica, que é o método champenoise numa segunda fermentação em garrafa. Ele se dá em 3 fases. Da primeira fase de primeira fermentação, a cerveja ganha a garrafa. Ela passa por essa primeira etapa, que se chama cuvée. Depois dessa segunda fermentação terminada, começam a girar a garrafa, aqui no eixo horizontal, esse giro, no eixo vertical, ao longo de meses. Nossa. E aos poucos, essa segunda fermentação e maturação, ela se dá para o arredondamento. Finalizam com o que a gente chama de degorgement. Imagina então a garrafa invertida, se congela o pescoço da garrafa e expulsa essas leveduras que foram usadas para fazer essa segunda fermentação, ao ponto de você ter o líquido que ficou descansando por meses com esse nível de brilho, mas não tanto, uma certa turbidez. Ela é algo velada e isso é parte da sua proposição. E ela tem perlage, que é muitíssimo mais vivaz que o perlage que a gente teve naquela outra cerveja. Não só pela própria cerveja, como também pela taça. Eu gostaria de propor que a gente faça um brinde e que a gente perceba não só aos olhos, mas também no nariz e boca. Nossa! Tem pera, tem outras frutas verdes aqui, uva verde. Mas se você não dissesse que era cerveja, acho que eu não saberia, sabia? É que a espuma é diferente, né? Mas o sabor em si... Ela tem algo de doçura e tem algo de amargor, mas não é tão forte, não tão intenso e marcado como é a acidez. Sim. É muito provável que a gente perceba muito mais a maçã verde que a vermelha na torta também, porque ela é muito mais sensorialmente ativa e impactante. Tá cheiroso e bonito. Viva! Na medida em que vocês colocam a torta na boca, eu sugiro sempre deixar um pouco em boca para que a cerveja entre em contato com o alimento e a gente tenha uma combinação de elementos de comer e beber. A gente está falando de uma sobremesa doce, que ainda que tenha elementos de acidez, não são tão intensos quanto os elementos de acidez da cerveja, e por isso a doçura fica mais intensa aqui no bocado e a acidez fica mais intensa no gole. E eu tô crendo que você tá gostando da história. Eu tô amando. Acho que ela tem tudo a ver comigo. É doce e ácida. Como personalidade. Sim. Na verdade, eu me inspirei nesse estilo pensando no seu gosto pelas frutas verdes. Engraçado que a minha paleta de cores, por exemplo, ela é muito de tons terrosos e cítricos. Não tem nenhuma explicação muito racional, né? Mas é uma coisa da minha personalidade, também as bebidas que eu gosto, também bebidas cítricas, né? Que tem essas frutas. Eu acho que as coisas vão se conectando, assim, de uma forma
que não é racional, mas que faz sentido, né? Sim. Da próxima vez você pode levar essa cerveja e outras tantas BR Brutes e variáveis. Pode me chamar para isso tranquilamente, com muito prazer eu lhe faço nos seus vernissagens. Arrasou! Sente. Aí ela falou a minha língua. Viva Bianca! Viva Viúva Clicquot! Chora Dom Perignon! Uma cerveja com método champenoise, que a cerveja simplesmente descansa, meu amor, e ela gira. E ela vem numa garrafa chiquérrima. Você quer mais o quê? Obrigada por assistir a este episódio de A Cerveja Explica. Na página do nosso site, você encontra mais informações sobre estas histórias e cervejas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos. Nas redes sociais, A Cerveja Explica está no Instagram e no YouTube. É só procurar por @acervejaexplica. Quem bebe menos, se diverte mais. Aprecie com inteligência.